Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, hoje nós anotaremos a nossa pauta, 25 de junho. Por favor, coloquem bem organizado no caderno de vocês. Quinta-feira, pauta. Correção da tarefas, páginas 10 a 14 de produção de texto. Regência nominal, páginas 22 a 25 do CA. Complemento nominal 26 a 29 do CA, e tarefa, páginas 36 a 40, até o exercício 20 da apostila. Ok? Copiando. Copiaram? Terminaram, gente? Confirmem para a professora com joinha, por favor. Sim, professora, eu terminei de escrever a pauta. Obrigada. Também. Então, vamos lá. Ontem foi quarta, terça-feira também. Recebi algumas tarefas, fotos de algumas tarefas, tá? Alguns não me enviaram, a grande maioria não enviou. O professor explicou, conversou com vocês na última aula, comentou da importância do feedback dessas tarefas, né? Então, vamos lá, vamos nos atentar a enviar para a professora. Combinado? Então, vamos lá. Pegando o nosso caderno de produção de textos, por favor. Oi, Pro. Olá, bom dia, tudo bem? Página 10, por favor. Na página 10, vocês leram o texto, Bike Iluminada, e responderam as perguntas seguintes, certo? 2. Por que foi utilizado o acento denotativo da crase em à noite? Por que que à noite recebeu crase?
Porque a noite é uma... Por quê, gente? Locução adverbial. Locução adverbial feminina. Muito bem, Ana Cláudia. É uma locução adverbial feminina. Três, em a autoridade dá luz à sua magrela, o acento denotativo da crase é obrigatório ou facultativo? Facultativo. Facultativo. Muito bem, Richard. 4. Nos dois exemplos a seguir, a ausência do acento denotativo da crase pode ser justificada pela mesma razão. Que razão é essa? Por que não houve a crase nestes dois itens? O ciclista começou a pedalar e estou acostumado a andar de bicicleta. Porque antes de a pedalar e a andar não recebeu crase? Pois não se usa crase antes de verbo? Muito bem. Porque, nesse caso, antes de verbo é preposição, né? Então, por isso que não se usa a crase. Pode colocar no lembrete aí, tá? Porque antes de verbos é a preposição. Então, por isso que não se admite crase, Sofia. Muito bem. 5. Quanto à transitividade, o verbo dar na oração acima é? Acípro. Assim, verbo transitivo direto e indireto. Tá certo? Seis. O próximo desafio é resumir por escrito o texto Bike Iluminada. Porém, antes, registre essas informações. Elas o ajudarão na hora de reportar. Então, vamos lá. Qual é o gênero deste texto? Este texto que vocês leram, qual é o gênero? Qual é a classificação dele? Uma reportagem, uma notícia, uma crônica, um poema, o que é? Notícia? Uma notícia, ótimo, Larissa. E o meio de circulação? Jornal? Oi, Pro. Olá, Eduarda. Qual é o meio de circulação? Jornal? Não, lá embaixo está na referência falando, não está? Revista? Uma revista. Peraí, que eu não... E a data de publicação? 14 de 2011? De fevereiro de 2012? Fevereiro de 2012. Olha lá, bem no finalzinho. Fevereiro de 2012 na referência. Quem são os autores? Débora Tito, né? A Débora Didoné. Diferente. E o assunto? Sobre a bike. O assunto? Projeto implantado chamado Light Up the Night, feito pela Prefeitura de São Francisco. O assunto é a ação educativa e a prática de uma ONG nos Estados Unidos que visa a fornecer aos usuários de bike uma iluminação adequada. Então, o que podemos colocar aí? A ação educativa, né? Que visa fornecer
é iluminação adequada aos usuários de bike. Certo? No número 7, vocês deveriam, né, ler o texto da página 10, poderia sublinhar, circular as informações principais, as informações de maior importância para você registrar aí no exercício número 7, que era o resumo dessa notícia, tá bem? Ficou alguma dúvida neste exercício? Não? Então, dando sequência, na página 12, vocês também possuíam um outro texto para leitura. E após a leitura deste texto, resolução dos exercícios. 1. Dê uma olhada rápida no texto. Quanta informação o cérebro pode armazenar? Identificando. A. O gênero do texto. Qual é o gênero deste texto? Reportagem? Reportagem? Não, Notícia? também não. Vixe, quem que falou isso, professora? O quê? Que era reportagem, notícia, não fui eu, não, hein? Não, né, Larissa? Ah, Qual que é o pode ser com o gênero, fantasma. gente? Pode ser com o fantasma que falou, né? Larissa, foi com o fantasma que falou do teu lado aí, falou a resposta. Tava assim, você tá aqui às 3 da manhã fazendo aula, eu chego e falo, é assim! Então vamos lá, qual que é o gênero textual? Está falando Não sobre sei. o quê, gente? Está apresentando alguma coisa, um estudo, não está? Falando sobre o que o nosso cérebro pode armazenar. Vocês leram o texto com atenção? Sim. Sim, Só que eu né? achei que era uma reportagem, Bru. Não, é um artigo de divulgação científica. Ah. São estudos que ele está relatando ali. Quando está relatando esses assuntos, nós temos o artigo de divulgação científica. Tá bem? Eu nunca que eu ia acertar. E assim, é a sequência Nunca da vai nossa acontecer. apostila. O meio de circulação. Onde foi publicado este texto? Está lá na referência. Uma revista? Qual é essa revista? Mundo Estranho? Mundo Estranho. Revista Mundo Estranho. Gente, essas informações de revista, quando tudo é na referência, tá? Geralmente ao final do texto. Nada impede de estar lá no início, mas na grande maioria está ao final do texto, tá? Quem é a autora? Meire Cavalcante. Isso, Meire Cavalcante. Neste caso, está bem em cima, no canto direito da página. A data de publicação? 11/1/2003. 11 não, olha, a edição 11. É janeiro de 2003. Mas, professora, quem foi que escreveu? Que você falou que vocês estão falando, quem foi que escreveu? Janeiro de 2003. Meire Cavalcante. A autora é Meire Cavalcante. Eita, tem pai do meu sobrenome. Que maravilha, deve ser sua parenta. É, vai que é minha parede mesmo. Qual é o tema? Sobre a quantidade de informações que a gente armazena no nosso
armazena no nosso cérebro. Isso, a capacidade de o cérebro armazenar informações, né? Quantidade de informações que o nosso cérebro armazena, certo? Ô, Fran, não tem como ligar minha câmera? Porque tá no celular, ele só pega de trás. Não dá. E os demais, hein? Então, vamos lá. No exercício 2, pesquise o significado de. Gente, esses significados, lembra que a professora pediu para que vocês pesquisassem no dicionário, né? Físico, se não achasse no online. Alguma dessas informações vocês não conseguiram encontrar? Do número 2? Primeiro, Isso, né? Pro, são frases, basicamente. Então. Só a que é uma expressão. As outras são todas palavras. Sim, as outras sim, mas tipo, a primeira não. Então, qual é o Não, significado de recordar é viver? Não sei. Lembrar-se de algo que nos faz vivenciar novamente novas experiências. Recordar. Recordar literalmente o que já aconteceu, algo que já tenha acontecido. Certo? E essas outras palavrinhas aí, da B a G, tudo certo? Todas encontradas? Pro, o resto estava fácil. Todas, né? Ótimo, então vamos dar sequência, porque pesquisa, isso daí eu não vou ficar voltando, só se alguém não achou alguma. Tá? Eu só não achei a primeira. Tá bem. Então vamos lá. 3. Verifique seus novos conhecimentos sobre informações pontuais do texto antes de resumi-lo. Então vamos lá. A. Sem consultar o texto-fonte, explique com palavras próprias por que, de acordo com o neurologista Ivan, da Universidade Federal, da onde? Rio Grande do Sul? Universidade Federal do Rio Grande do Sul, não é possível quantificar as informações que o cérebro humano pode guardar. Quais foram as informações dele? O que ele nos falou aí? Sem pesquisar o texto. Pelo que você leu, você entendeu e faria a síntese aí. O que nós podemos registrar? Pois a quantidade de informações que o cérebro humano recebe é infinita? É impossível, né, quantificar. Muito bem, Sofia. Porque essas informações são infinitas, né? B. Conforme o texto, o cérebro humano passou por transformações ao longo da evolução humana. Quais? Ele aumentou de tamanho e aprimorou suas funções, mas a capacidade de armazenar e recordar fatos é um enigma não totalmente desvendado pela ciência. Então, o cérebro aumentou de tamanho e aprimorou suas funções. Um grande mistério envolvendo o cérebro intriga a humanidade há séculos. Que mistério é esse? A capacidade de armazenar fatos? O funcionamento, né? Quando a questão é a capacidade de armazenar e guardar.
A capacidade de armazenar e guardar. Que comparação o filósofo Platão estabeleceu entre uma lâmina riscada e a memória? Eu coloquei que a memória é uma lâmina riscada que mantinha a impressão até ser apagada pelo desgaste do tempo. Aristóteles pensava que era o coração quem controlava as lembranças. Coloquei a Isso. mesma coisa. Isso mesmo. Então, Platão, ele comparava a memória a uma superfície, no caso, uma lâmina, né? Riscada, desenhada, gravada, que mantinha a impressão até ser apagada pelo desgaste do tempo. Então, só o tempo que fazia a memória ser esquecida. Isso que ele sempre defendeu, né? E é verdade, não é? O tempo que vai apagando a nossa memória, mas as coisas mais recentes, ou aquilo que ficou gravado, que mais nos marcou, vai ficando registrada, né? E, nos dias atuais, sabemos que o cérebro é o responsável por reter as informações, mas o filósofo Aristóteles localizava em outro órgão. Qual? Coração? O filósofo, né, Aristóteles, ele tinha ali, ele defendia que o coração, né? Muito bem, o coração. Ok? Finalizamos a tarefa? Tão bonitinho esse texto, né? Alguma pergunta? Ficou? E a página 14, Pro? 14 foi tarefa? Desculpa, então Uhum. temos a 14 ainda. Achei que já tinha terminado. Muito bem. E os outros ainda tinham confirmado, hein? 4. Resuma em 2 linhas a afirmação feita pelo neurologista Ivan. Em 2 linhas. O que nós podemos registrar? Quem registrou conseguiu em 2 linhas? Quem conseguiu? É, puxa, de propósito, né? 2 2 linhas, você viu? O que vocês colocaram aí? Quem pode ler para nós? Pode ler, Luana. Eu coloquei que ele afirma que a quantidade de informações que guardamos não pode ser quantificada. Ótimo. Quem mais? O que você colocou, Sofia? Deixa eu ver aqui. A senhora não deu 2 linhas, não. Não deu 2 linhas? Deu muito mais de 2 linhas. Quem escreveu em 2 linhas, Ana Clara? Olha só, vê se não caberá em 2 linhas. Ele afirma que estará mentindo quem disser que sabe a resposta para as informações sobre o armazenamento no cérebro. Bom. Não é isso que ele disse? Nossa, humilhou agora. 2 linhas. Nem 40. Né, Larissa? Colocou aí, então? Ó, prova, pode por favor. Estará mentindo quem afirmar quantas informações o cérebro pode armazenar. Essa é a 5, né, Pro?
Essa é a 4, Sayuri. Ah, tá. E a 5, resuma com palavras próprias quais exemplos o texto fornece para ilustrar como o ser humano vem tentando entender os mistérios do cérebro. Essa eu não achei, não. Não? Eu também não consegui. E veja só, você teria que ler e resumir com as suas palavras o que estava falando no texto. Tá? Pro, Sim? eu não sei se eu acertei, mas eu vou falar. Pode falar, por favor. Como se o nosso cérebro fosse uma máquina. Relatamos e lembramos muitas coisas. Muito bem. Aí você poderia falar sobre o que o Platão acha, o que o Aristóteles acha, tá? Mas a do Richard está ok. Mas se você quisesse falar dividindo, né, sobre cada um deles, você também poderia falar. Tá? O que o Platão acha? O que o Platão fala? Que a memória poderia ser comparada a uma lâmina riscada. Enquanto o risco estivesse ali, ele estaria lembrando dos acontecidos. E o Aristóteles, o que ele falava? Que a memória e a emoção era o coração. Certo? Aristóteles fofo, Pro. Oi? Aristóteles fofo. Fofo, né? Muito bem. Ok? Sim, Pro. Qual é o órgão responsável por reter as informações e em quantos tipos ele as divide? O cérebro, em 2 tipos. O cérebro, Eu ia falar. ele se divide em 2, né? 2 tipos. Quais são esses 2 tipos? A curto prazo e o longo prazo? A curto e a longo prazo. Foi mais rápido que eu. Poxa. Vamos lá, 7. Em que consistem a memória de curto prazo e de longo prazo? Eu coloquei aquele trecho lá que fala assim, cadê? Cadê minha resposta? Ah, tá aqui. A de curto prazo armazena apenas de 6 a 7 itens. E a de longo prazo mantém assuntos de destaque ou dados que sempre precisamos lembrar para sempre. Tá certo ou tá errado? Tá certo? Alguém colocou alguma coisa diferente disso? A memória de curto prazo, né, gente? Ela retém uma informação por segundo. Ou seja, nomes, números de telefone, coisas rápidas, básicas. Professora. Né? Só um pouquinho. Professora. Só um pouquinho. E a de longo prazo, ela retém o que precisamos lembrar sempre. Né? Então, assim, a de curto prazo são coisas que você logo esquecerá, por exemplo. E a de longo prazo é aquela que você sempre, por um bom tempo, precisará lembrar. Que nem eu lembrar que nem eu lembrar que quando eu tinha 2 anos andei de caminhonete de caminhão com meu avô, eu fiquei chorando porque tava com medo dele atropelar meu pai. Olha só. Isso daí é de Com longo 2 prazo, anos. né? Aliás, professora,
Diz que sabe do déjà vu? Ah, Diz que